Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vou falar um tema um pouco diferente dos que eu tenho postado, né? Embora que mais relacionado à economia, essa parte financeira que eu gosto, mas esse tema que eu vou falar, entre aspas, fala também sobre isso, né? Porque a economia é uma parte de um todo, né? Então, ou seja, toda a nossa vida depende da forma física, mental, depende da alimentação, né? Tudo isso contribui para fazer o todo, para fazer a nossa vida, na verdade, né? Compõe uma parte do inteiro que é a nossa vida. Então hoje o tema é um pouco sobre religião. O que é religião? Um tema que muitos dizem polêmico, né? Um tema preocupante, que tem várias opiniões, né? Uns acreditam que existe Deus, outros acreditam que não existe, que é uma força aleatória, né? Que é um controle qualquer, que a gente tá aqui ao acaso, que a gente evoluindo assim ao acaso, né? De repente a gente anda em pé, de repente não anda, que a gente veio do macaco, que a gente veio do dinossauro e tantas e tantas teorias, né? Só que é assim, irmãos, existe um mundo físico, até que nunca estudou, que não tem nenhum conhecimento escolar, mas tem na mente que existe umas certas regras para cada coisa, né? Existe uma lei, existe um equilíbrio para certas coisas, né? Então, irmão, se existe esse equilíbrio, tem que ter tido um mentor, tem que ter tido um criador para que tenha esse equilíbrio. Nenhum equilíbrio é feito ao acaso. Por exemplo, uma explosão. A grande teoria da criação é que nós surgimos de uma explosão, que é o Big Bang. Beleza. Pode ser que esse Big Bang tenha ocorrido, mas não da forma que muitos acreditam e que seja. Que, por exemplo, que a gente tenha surgido depois dessa explosão. Certo, pode ter sido que, quando Jesus disse haja luz, sim, é possível que tenha tido uma explosão, porque a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E do nada ele nos criou, do nada ele diz haja. E no momento que ele falou, passou a existir, porque ele tinha essa autoridade, ele tem esse poder. Tinha não, ele tem, né? Que ele é eterno. Mas para frente nós vamos falar mais sobre isso. Eterno. Então ele tinha esse poder. Ele era onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele pode tudo, ele sabe tudo e ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Certo? Agora sim, vamos trazer para nós. Esse Big Bang pode ter ocorrido dessa forma, mas quem criou, se criou esse Big Bang foi Deus. Se você crê ou não crê, ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus ou vai ser menos Deus porque você não acredita nele. Ele te deu livre arbítrio. Que é isso? Você pensa o que você quer, você vive a vida que você deseja, você é livre para ele. Você crê nele se você quiser, mas isso não deixa ele menos Deus. Agora sim, a gente sem ele, nós não somos a mesma coisa não. Agora vamos falar um pouquinho da divindade, da trindade, né? Existe Deus, hoje nós conhecemos que existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só que esses três, vamos dizer que sejam três poderes, três pessoas. Essas três pessoas têm o mesmo poder, a mesma autoridade, podem fazer a mesma coisa. Só que eles andam sempre juntos. Nenhum faz uma coisa sem combinar com os outros dois. Vamos dizer que são três forças. Só que a nossa mente, a nosso corpo, a nossa ignorância, digamos assim, quer sempre uma lógica, quer sempre um sentido. Muitas vezes nós queremos perder tempo questionando o que não precisa, o que não modifica. Por exemplo, se nós dissermos, por exemplo, que Deus não tem forma, que ele seria como uma nuvem, como uma fumaça, como um raio. Tá vendo aquele raio? Pau! O raio não tem forma, tal. É aquela chama, né? Então, se nós dissermos que Deus é aquilo, fica complexo, né?
Se nós dissermos que Jesus é daquela forma, por exemplo, a forma da água. Se você pegar a água, botar assim em sua mão, ela não tem fórmula, né? Ela se espalha, ela não fica. Tá? Por mais para você dar uma fórmula, por exemplo, o gelo, né? Ele ficar sólido, durinho, aquele formato quadrado, redondo, tem que ter a forma, né? Mas se ele derreter, ele fica sem forma, né? Fica, no máximo que ele fica plano ali, porque até ter alguma coisa que o sustente. Mas se não tiver nada, ele continua caindo, né? Sem forma. E nem a chuva quando cai, sem forma. Às vezes semelhante, as pessoas tentam ilustrar aquele pinguinho meio redondo, né? Com um bico. Mas na verdade é sem forma. Ali é só a forma que cai. Para não cair e todo jeito. De qualquer jeito, né? A gente ilustra. Mas na verdade, se nós dissermos que Deus é a chuva, se nós dissermos que Deus é a terra, que Deus é o ar, a gente vê o ar, nós não conseguimos ver, nós conseguimos sentir, né? A presença do vento, a força do vento, né? Que eu acredito que é um dos elementos mais fortes que tem, né? Que ele consegue controlar a água, o fogo, né? O vento é muito forte. A gente vê direto, arranca árvores, vira carro como fosse um pedacinho de papel, né? Derruba casas, prédios, né? O vento é muito forte. Então, a gente não consegue ver. Você parar, você tenta ver, tá? Você não consegue, você consegue sentir, né? A força dele, aquela respiração, né? Quando você faz uma respiração bem profunda, principalmente em lugares com bastante vegetação, né? Com pouca poluição. Você consegue respirar aquele vento, né? Aquele ar um pouco mais gelado, né? Um pouco mais limpo. É um gelado que te faz bem, né? Na cidade, com o nível de poluição, esse ar já não é a mesma coisa, né? Já é um ar mais quente, digamos assim, né? E já não é tão saudável. Mas a gente consegue bater na tecla que o ar existe, o vento existe, né? Nós cremos que ele existe, mesmo que nós não conseguimos ver. Mas temos provas, convicções que ele existe, beleza? Só que esse é apenas um dos tantos exemplos que Deus existe, né? Então, irmão, isso são provas e provas da existência de Deus. Você crendo ou não? Claro, irmão, eu estou falando aqui de uma forma objetiva, de uma forma clara, mas tudo que eu falar aqui, irmãos, tem bases, né? Eu venho estudando há tanto tempo, né? Há um bom tempo. Claro, eu ainda estou um menino, que é um estudo que a vida toda ainda é pouco, né? Estudar sobre Deus, estudar sobre as coisas bíblicas, por mais que eu seja um arqueólogo, um teólogo, né? Eu ainda seria um menino, que até é um mundo complexo. Mas tudo que eu estou falando aqui, certo, é de uma forma da minha linguagem, para que possa ser mais popular, né? Porque às vezes nós podemos falar a mesma coisa de várias formas diferentes, né? E talvez você entenda só lá na frente, né? Então, você pode contar a mesma história de vários jeitos e várias pessoas diferentes entendem de cada jeito, entendeu? Então, a minha ideia é isso, é passar com as minhas palavras o que eu já aprendi ao longo da vida e o que eu estou aprendendo cada dia mais, beleza? Eu não sou o senhor da verdade, eu não tenho a razão, essas coisas e tal. Claro, pode ser que tenha críticas aí dizendo que meu pensamento é errado e tudo mais, fica à vontade. Não estou aqui para estar certo, eu estou aqui para compartilhar da minha opinião, beleza? Só que, claro, o que eu estou passando, eu já tenho estudado sobre isso também, né? Tenho visto em várias pregações, vários estudos, várias provas, né? A gente pode ir mais a fundo, as fontes, buscar as fontes, né? De onde que eu tenho essas opiniões, até formar elas e tudo mais. Só que é um longo tempo, né? Tem livros e livros aí, tem coisas e coisas, beleza? Então vamos lá, vamos continuando o assunto. Então, irmãos, a prova que Deus existe, tá aí. A prova que veio uma pessoa chamada Jesus, tá aí, né? Hoje nós estamos no ano de 2021, após Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, tem um vídeo aí que eu postei nos meus status, mas vocês podem procurar. É do Rodrigo Silva. Ele no programa Podpah, se não me engano, ele dando a explicação. Ele é um pastor, filósofo, teólogo, ele fez toda a teologia, arqueologia, essas coisas e tudo mais. E a forma que ele fala naquele programa, naquela entrevista, muito bacana. Linguagem simples, linguagem objetiva, entendeu? Dá para você ilustrar bem, dá para você entender coisas complexas de uma forma bem simples e direta, né? Que o plano de Deus, na verdade, é esse, irmão. A Bíblia,
Quando se fala Bíblia, as pessoas pensam logo num livro grande de letras pequenas, que dá logo sono. Mas a verdade, irmão, quando você começa a estudar, que ler é uma coisa, agora estudar, você mastiga ela, você vê, quando você pensa que não, você já está lendo 2 livros, 3 livros, até ela toda, que você nem percebe, já acabou, entendeu? Porque cada vez que você vai estudando, você vai entrando na história, você vai visualizando, você vai pesquisando, você vai memorizando cada parte, entendeu? Por isso tem pessoas, quando você fala da Bíblia, tem pessoas que com ela fechada diz, mensagem em livro tal, em capítulo tal, versículo tal diz isso, e tal, entendeu? Isso é o contato, isso é a comunhão, é o estudo cada dia mais. Ele realmente, a Bíblia em si, vamos falar da Bíblia, né? A Bíblia em si é um livro complexo. Por quê? Ele segue umas regras, né? É um sistema fechado, como o Rodrigo Silva disse numa entrevista. A Bíblia é um sistema fechado. Por quê? É um clube um quadro, digamos assim, um espaço de informação fechada. Informações que você só encontra nela. Só que é de fácil acesso, não é de tão difícil compreensão. Claro, para você compreender é preciso pedir permissão a quem? Ao autor dela, que é quem? Deus, né? Quando você for ler, a dica quando você for ler a Bíblia, ore, peça permissão a Deus. Que hoje, por se multiplicar o pecado, o que é o pecado? Vamos dizer que é uma contaminação, é uma poluição. Hoje, o mundo está tão poluído de pecado, a glória de Deus, digamos que Deus é o sol, exemplo, tá? Semelhante à quintura do sol, né? Ao fogo. E esse fogo, em contato com o pecado, vamos dizer que o pecado seja um papel, beleza? Então, esse papel que está poluído, fosse, vamos dizer, uma gasolina, um combustível, ele tivesse cheio de gasolina, em contato com o fogo, lógico, ele explode simultaneamente, beleza? Então, por se multiplicar o pecado, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Deus está sempre ali, esperando que nós o buscamos. Se nós o buscar, vamos achar. Só que a glória dele é tanta. Lembra que ele é onipotente, ou seja, ele é cheio de poder. Não existe coisa que ele não possa fazer. Ele tem poder para tudo isso. Só que essa poluição nos afasta dele, porque se nós chegarmos perto dele, poluído, nós vamos ser fulminados. O que é ser fulminado? É você explodir no momento. Tipo a gasolina. É um combustível que você pode usar como exemplo. A gasolina, ela é muito inflamável. No momento que ele tem contato com a faísca, ele explode. E é uma baita explosão. Então ela é um líquido muito perigoso. Que o mínimo de faísca, ele causa uma grande explosão, né? Então, como que a gente podemos nos aproximar de Deus, né? Como que a gente pode começar a nos purificar para podermos ter esse contato com Ele, né? Ele nos deixou vários meios, mas 2 meios, vamos dizer que seja o contato mais fácil, né? O celular mais fácil de nós falar com Ele, digamos assim. Ele nos deixou a Bíblia, inspirou pessoas chamadas de profetas, né, que ele falava com elas em mente, em sonho, ia ditando, escreve isso que você viu, escreva, entendeu? Foram cerca de 40 autores, né? Só que teve uma parte que é chamada lei moral ou os 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu em uma pedra com o próprio dedo e passou a Moisés. E essa lei ela é imutável, ou seja, ela não muda, porque é a lei moral, é o que define, é o que caracteriza o ser humano. E essas 10 leis, muito conhecidas, elas foram divididas em 2 partes, em 2 tábuas de pedras. Tábuas, o formato é tal. E quais são essas 2 formas? Os 4 primeiros mandamentos, as 4 primeiras regras, são a resposta do nosso amor para com Deus. E os 6 outros mandamentos é o nosso amor para com o próximo. E ainda resumindo esses 10 em resumo de 2,
significa o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. É o resumo de todos eles. Você cumprindo isso, você está cumprindo os 10 mandamentos. Só que também tem a resposta. Se você tropeçar nenhum, você é culpado de todos os 10. Entendendo? Então, aos olhos do humano, é impossível cumprir a lei de Deus, à risca. Mas aos olhos cristãos, você servindo a Deus, é impossível você não cumprir. Quando você vai para a lógica. Vamos parar e observar os mandamentos mais popular que a gente sabe. Imagina um mundo sem a pessoa roubar, sem ninguém matar ninguém, sem ninguém roubar ninguém, sem ninguém trair ninguém. Outra coisa lógica, que é a que tem promessa: respeita teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Imagina, seria até uma questão de lógica, né? O filho respeitar e obedecer o pai e a mãe, independente do que o pai e a mãe façam, que cada um vai ser responsável por si. Mas isso não é uma questão lógica? Você respeitar o teu pai e tua mãe? Imagina um mundo desse jeito, né? Como seria bacana, né? Você não levantar falso testemunho do teu próximo, você não inventar mentira do teu próximo, você não querer tomar o que é do teu próximo. Tem exemplo em invejar e pegar o exemplo. Pegar o exemplo é, por exemplo, vamos dizer que o cara tem determinado carro e você olha aquele carro tal, você almeja aquele carro, tá de carro bacana, vou trabalhar, vem na sua mente, que Deus abençoe, então vou trabalhar, vou ter um também, ou seja, vai ser 2. Agora outra coisa é você dizer, tomara que quer, tomara que desejar o mal dele, ficar inveja porque ele conseguiu e você não. Isso é inveja. Porque isso é como se fosse um ácido dentro do teu coração. Isso vai te corroer, isso vai te consumir, entendeu? Vai te impedir de viver. Você vai ali sobrevivendo um dia após o outro. Só que isso vai te consumindo. Ao tanto, num dia você ter um infarto, você ter uma parada cardíaca. Porque o mal está consumindo dentro de você. E o que é o mal? É a ausência de Deus. Isso é o mal. É a ausência de Deus. Se você não está buscando a Deus, vai ter uma ferida dentro de você. É do mesmo jeito. Se a pessoa não se alimenta direito, ela vai ter o quê? Ela vai ter gastrite, ela vai ter úlcera, ela vai ter aqueles problemas de saúde, né? Ocasionando até a morte. Porque ela não está se alimentando, né? Se você não bebe água regularmente, você vai ter problemas nos rins, né? Você vai ter problema na saliva, na respiração, né? E tudo mais, né? Se você come coisas desorganizadas, coisas que não fazem bem para a tua saúde, você vai ter diabetes, vai ter pressão alta, vai ter, veias entupidas, vai inchar, entendeu? Então, tudo na vida tem umas regras. Se você passa as regras, é para ter um equilíbrio, para dar tudo certo. Se você rompe elas, vai ter uma consequência que não é boa, entendeu? Vai ter uma punição para cada coisa. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse alerta de obedecer o que Deus nos deixou, porque Ele sabe todas as coisas. Agora, aos olhos humanos é impossível cumprir a lei, mas quando a gente está com Deus, você faz naturalmente. É como andar. Depois que você aprende a andar, não se torna fácil, você consegue andar conversando com uma pessoa, tal. Você nem percebe que você está andando, né? Você nem sente que você está se esforçando para andar. Porque já é natural do seu corpo. Você falar, depois que você aprende, é natural, você fala sem tanto esforço, né? Então, é da mesma forma, quando você está conectado com Deus, falando, orando com Ele, então, viver a vida cristã, viver o que Ele te manda, os ensinos, os preceitos dEle, se torna natural, espontâneo. Você faz sem, não é esforço para você fazer. Já é o natural, você faz, quando você menos percebe, você já está cumprindo. E é isso que Ele quer que você veja, que nós vejamos isso. Que servir a Ele não é aquela coisa sufocante, não é aquela coisa que não te deixa respirar. Pelo contrário, Ele que é a respiração, Ele que é o ar que tu respira. Então vamos buscá-lo, que Ele sabe qual é o melhor para nós, beleza? Eu vou estar concluindo aqui porque o celular está com pouco espaço, mas breve eu vou estar mandando outros vídeos e explicando mais sobre esse tema, irmão, que é um tema gostoso, um tema que devemos estar sempre compartilhando, beleza? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.